Momento do Discipulado. Orientando o discípulo para a libertação e para a vitória sobre o pecado. São assuntos assim muito importantes no início da carreira cristã. Isto para podermos gerar um discípulo totalmente livre para servir ao Senhor, livre de manias, livre de escravidão, de pecados. As pessoas no mundo são escravas do pecado. Mesmo crentes também são escravas de manias, de traumas do passado. Mas Jesus providenciou remédio para tudo, mas tem que ser aplicado logo no início e com acompanhamento para ver resultados. Não pode deixar o crente desenvolver a vida com anos e anos de igreja, cheio de manias. Vai ser um crente contaminado, mundanizado, cheio de manias e coisas que não são cabíveis na obra de Deus. Não é para deixar, é para a gente tratar tudo no início. Eu acho interessante, nas palavras dos amigos de Jó, e isso é razão pela qual Deus achou de deixá-las ali, embora a maior parte delas tenha sido inspirada por Satanás, mas elas trazem também a sabedoria natural. E o Eliú, que era o mais jovem e foi o último a falar e não recebeu nenhuma reprimenda direta de Deus, o Eliú traz alguma coisa assim que eu considero muito interessante no capítulo 36. Diz que Deus atua, no versículo 8, para que as pessoas que estão presas em grilhões e amarradas com cordas de aflição possam ser livres e reconhecer onde é que elas erraram e se houveram com soberba. Também Deus quer abrir os ouvidos da pessoa para que eles entendam a instrução da palavra de Deus, e o Senhor manda que eles se convertam da iniquidade. E aqui o livre-arbítrio: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade. Porém, se não o ouvirem, serão mortos na sua cegueira espiritual. Muito interessante essa colocação do Eliú. Todas as pessoas naturais, quando conhecem o Senhor, são cheias de pecados, de carrapichos, de manias, traumas, consequências da sua formação, da sua infância, da sua má educação, manias que receberam nas escolas, que aprenderam na convivência com coleguinhas de pecado. Todas as pessoas têm suas coisas carnais, mas com o passar do tempo, as pessoas desenvolvem uma soberba e tentam justificar esses erros, essas manias, e tentam ficar se justificando, se explicando. Mas isso é atitude pueril, ruim, pecaminosa, porque quando a pessoa conhece o evangelho, nós vamos ter que mostrar: meu irmão, se você tem essa tendência homossexual, você tem que negar isso daí. Independente de pecar ou não, essa tendência é má. Em algum ponto da sua caminhada você aprendeu isso, não nasceu assim, ninguém nasce assim. Você aprendeu, desenvolveu isso em algum ponto da sua caminhada, mas se você quer o Senhor, precisa ser liberto disso.
A pessoa que é nervosa demais, não ouve os outros falarem, eu chamo isso de opressão. Tem que ser liberta. Meu irmão, calma, fica quieto aí, não fala nada e espera. Ouve atentamente, não fala nada. Ela tem que ser liberta esse nervosismo, essa mania de falar, não deixar os outros falarem. E por aí vai. Todos têm alguma mania, alguma vaidade de aparecer, de cabelos assim, de roupa desse jeito, e de a pele não sei o que lá, apresentação, ou o jeito de falar. A pessoa quer ser pujante, impressionar os outros naquilo que fala. Tudo são manias originadas do pecado. E precisa haver uma libertação geral no início da caminhada cristã, o início do discipulado. Mas quando as pessoas não são discipuladas, elas são simplesmente largadas na igreja com todas essas heranças do pecado. A psicologia vai tentar explicar de alguma maneira, mas para nós tudo é farinha do mesmo saco, herança do pecado, que teria que ser tratado no início da caminhada cristã. E se não foi, vai trazer consequências sérias para o resto da vida. A pessoa tímida, a pessoa complexada, isso tem que ser tratado no início da caminhada cristã para haver libertação. Não tem sentido um crente velho ser tímido, complexado. Já era para isso ser tratado no início da caminhada cristã. E o discipulado precisa conscientizar a pessoa dessa situação. Se há grilhões, como a linguagem do Eliú, escravidão, opressão de inimigo, manias originárias de trauma do passado, seja lá o que for, tudo isso é passível de libertação no início da caminhada cristã. Se deixar, essas coisas se enraizam, essas coisas se cristalizam, endurecem de uma tal forma que depois fica quase impossível a pessoa ser liberta disto. Ela acha que aquilo faz parte da sua natureza, que ela nasceu assim, e não é verdade. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção e você entender que todas essas coisas precisam ser tratadas no início. Pecados, todos os pecados que a pessoa comete precisam ser colocados para fora no início da vida cristã, antes de se batizar. A pessoa precisa abrir o coração por completo e confessar tudo, inclusive para ser batizado. E eu creio que o poder de Deus vai se manifestar no batismo, ela vai ser liberta daquilo que ela confessou. Nós temos que crer nisso que a Bíblia nos ensina. Mas tem que haver uma orientação. Infelizmente, na maioria das igrejas, essa orientação não existe. E estão batizando, deixando o tempo passar, gerando crentes cheios de manias, cheios de sequelas do pecado, cheios de traumas, insegurança, timidez, complexos, frustrações. As igrejas estão cheias de crentes assim, o que é uma contradição. Se nós pregamos que Jesus cura, liberta e faz a gente livre, e a gente vê crentes totalmente amarrados, escravizados, dominados, oprimidos por essas coisas, há uma contradição. Como alguém vai dizer que Jesus faz tudo isso quando ele é escravo de tudo isso? Nós precisamos trabalhar bem o novo convertido, o novo discípulo, aplicando a libertação do Senhor e a orientação para vencer o pecado logo no início. E tem que haver logo no início essa prática da confissão de todos os pecados. Você já fez isso com alguém?
Você tem visto isso ser feito na igreja? Vamos caminhar nessa direção. Isso é o que Deus quer para nós.